Bom dia, boa tarde ou boa noite. E nós vamos hoje à nossa primeira aula de artes. E eu vou dar logo duas aulas, certo? Porque eu estou devendo uma a vocês. E o assunto é teatro e os elementos que fazem parte do teatro. O teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. O que está querendo dizer aí é que o teatro tem dois significados, certo? O que é? Pode ser aquele local onde são apresentadas as peças, aquele edifício, aquele local, ou pode ser o conjunto de peças de drama para apresentação, certo? Então, um conjunto de peças de drama ou peças de comédia ou peças de suspense, certo? Um conjunto de peças para apresentação eu chamo de teatro, e o local onde são apresentadas essas peças eu também chamo de teatro. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, ou seja, então quem escreve essas peças eu chamo de dramaturgo. Sendo dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos, é o que eu falei anteriormente. Quais os gêneros de teatro? Nós temos o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical, a revista, a tragédia, a tragicomédia. Origem do teatro. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, etc. Danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga no século IV a.C. O termo grego theatron significa lugar para ver. No teatron eram realizadas as cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Então essas cerimônias aí já eram consideradas uma forma de teatro. Na celebração da colheita de uvas, vindima, havia música, dança e apresentações do dithyrambo. O dithyrambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado. Perceba aí que também na época já havia os trajes, né, as roupas dos personagens. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias representações, que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre os grandes heróis gregos. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições teatrais, escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Elementos do teatro. Nós temos o ator, ele é um artista presente no espaço do palco, cuja missão é atuar e falar em um universo ficcional que ele constrói ou contribui para a construção. Deve haver pelo menos um ator, e eles não devem necessariamente ser pessoas. Podem ser também fantoches, pois os fantoches podem ser usados, certo? Não só fantoches, também podem ser plantas, podem ser animais, certo? Você já deve ter assistido alguns filmes em que os animais é que são os personagens, certo?
E quando são desenhos, os personagens ali, eles são interpretados pelos próprios desenhos, sejam desenhos de pessoas, desenhos de animais, né, desenhos de seres inanimados. Texto, outro elemento do teatro. É a escrita que mostra a história a ser desenvolvida e consiste em uma estrutura semelhante à da história, começo, meio e final, que no caso específico do teatro é conhecida como abordagem, nó ou clímax e resultado. Ou seja, a abordagem é o começo da história, o nó ou clímax é o meio, o desenvolvimento da história, e o resultado é o final da história. O texto é o espírito do teatro. Sem ele não é possível falar de teatro. Seu grau de necessidade é tal que se pode atender ao senso comum e verificar que não conhecemos nenhuma peça de teatro sem texto. Temos aí um exemplo de um texto de uma peça chamada Deu a Louca em Romeu e Julieta. No ato 1, o narrador fala: Romeu entra chorando em voz alta. Montecchio fala: Romeu, ó Romeu, está chorando. Romeu fala: Não, estou lavando meus olhos de dentro para fora. Quer dizer, o Montecchio ele pergunta: Romeu, ó Romeu, está chorando? E o Romeu responde: Não, eu estou lavando meus olhos de dentro para fora. E o Montecchio pergunta: Mas o que houve? E o Romeu responde: Me apaixonei por Julieta, ó Julieta, mas seus pais nunca permitirão nosso amor. Montecchio fala: Já sei, tive uma ideia. E o Romeu fala: Eu também já pensei em apagar os pais dela, mas com a borracha. E o Montecchio fala: Não matar. Não matar não, porque você não matar não, porque você não faz uma serenata para ela. E o Romeu fala: Mercúrio, acha mesmo que isso pode dar certo? Montecchio: Não, mas não custa nada tentar. Romeu: Essa noite iremos até a casa do meu amor. Quando ela aparecer, você tocará seu violão e eu cantarei para minha amada. Mercúrio: Que coisa brega! E o narrador: Romeu dá uma batidinha no ombro de Montecchio e os dois saem. Em seguida voltam cantando e dançando o amor de Julieta e Romeu igualzinho o meu e o seu. Ou seja, perceba aí que o narrador ele diz exatamente o que vai acontecer, certo? Ou o que está acontecendo. Romeu fala: Julieta, ó Julieta, deixe-me ver seus... No caso ele já está cantando, né? O pai da Julieta fala: Teu o quê? E a mãe da Julieta fala: Seu bucho de mandioca ovado. Ou seja, aí é apenas um trecho do ato 1 que aconteceu nessa peça aí, Deu a Louca em Romeu e Julieta. Eu coloquei esse texto só para que vocês tenham ideia de como é que acontece na cena. Outro elemento do teatro, os espectadores. Todo mundo que vê uma peça ou vai a um show é considerado um espectador. Aparentemente, o público não interfere no desenvolvimento da peça. No entanto, seu objetivo é entreter o público. Os espectadores são a razão de ser do teatro. Perceba aí que quando ele fala aparentemente o público não interfere, quer dizer assim que quando os personagens entram, eles estão ali vivendo a vida deles, certo? Eles não sabem que estão sendo observados. Porém, algumas peças, para torná-las mais engraçadas, às vezes os personagens eles interagem com o público. O traje é a roupa usada pelos atores. Por meio deles e sem a necessidade de dizer palavras, o público pode identificar o gênero, idade, ocupação, estado social e características dos personagens, bem como o tempo em que a história se desenrola. Se você vê trajes que nunca viu antes, dependendo aí do roteiro, você vê que aqueles personagens eles estão vivendo num passado muito remoto, num futuro muito distante. Outro elemento, a maquiagem. É usado para corrigir distorções causadas pela iluminação,
como perda de cor ou excesso de brilho facial. Além disso, a aplicação de produtos cosméticos serve para consolidar o personagem por meio de sua caracterização externa, destacando ou ocultando facções dos atores ou acrescentando efeitos aos personagens, rejuvenescer, envelhecer, cicatrizes ou simular feridas, entre outros. Outro elemento, cenografia, corresponde ao conjunto de conjuntos usados, ou seja, o conjunto de peças, de roupas, de adereços usados para definir o desempenho dramático. Isso significa que é o espaço em que os atores interagem, decorado de maneira a mostrar o espaço geográfico, temporal, histórico e social em que a história se desenrola. Iluminação. Como na cenografia, a iluminação abrange objetos como a ação de manipular luzes. Ou seja, iluminação é o conjunto de luzes usadas durante a performance artística, bem como a criação e execução delas para ajudar a transmitir emoções, destacar e ocultar atores e dar mais assertividade ao cenário, maquiagem e figurinos. Som. Composto por música e qualquer efeito auditivo para melhorar os aspectos acústicos da peça para os atores e o público. Por exemplo, os microfones para que os diálogos dos atores possam ser ouvidos pelo público, reforçam a transmissão de uma emoção, ou ação como o som da chuva, ou o freio repentino de um carro. Diretor. Ele é o artista criativo, responsável pela coordenação de todos os elementos que participam da performance, da cenografia à interpretação. Ou seja, o diretor é aquele que diz exatamente como vai acontecer, como vai ser a cena, como os atores têm que agir. Ele é o responsável pela organização material do show.